Salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo, Marcão Templário no canal, pra falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Pois bem, hoje vamos falar um pouquinho aqui, né, no vídeo, sobre Paulinho, nossa cria da base, que está brilhando lá no Bayer de Leverkusen, né? Pelo menos está tentando brilhar quando o técnico do Bayer lhe permite dar um show em campo, né? Vamos falar também um pouco sobre o jogo do Vasco contra o ABC. Problemas táticos existem, a gente vem criticando aqui nos vídeos, né, o Abel Braga, mas também tem a questão financeira que nós vamos falar. Isso influencia muito, né? Você não ter salários em dia é óbvio que influencia em campo, mas não é só isso. Também tem a questão técnica e tática, preparação técnica e tática do Vasco, né? Vamos falar também sobre o próximo desafio do Vasco, né, contra o Goiás, pela Copa do Brasil no dia 12 de março, hein, em São Januário. Confirmado o jogo em São Januário. Chega de Maracanã, chega de tomar um suposto prejuízo, né? Também vamos entrar com outros assuntos, quem sabe a gente já entra até falando alguma coisa de política, porque o senhor Levenciano continua aprontando nas redes sociais, continua falando e falando muito. Vamos também falar sobre ele aqui um pouquinho. Mas antes de mais nada, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho, ajuda o canal do Marcão Templário a se desenvolver cada vez mais. Bem, né, mais uma vez a gente vem aqui conversar, né, falar um pouco sobre essa questão técnica e tática da equipe do Vasco, né? Para mim, né, na minha visão, o Abel Braga está demorando muito a escalar o Vasco da forma correta, né? Ele primeiro começou a insistir com o Ribamar, né? Depois jogou o Ribamar até para jogar no lugar do Thales Magno. Aí, enfim, né, acatou a aclamada torcida do Vasco e colocou o Vinícius Paiva para jogar aberto pela direita. Excelente esse menino, né? Esse menino tem muito futuro dentro do Vasco, tem muito potencial, é muito importante para o Vasco. E hoje, com essa contusão do Thales Magno, Vinícius Paiva é titular absoluto do Vasco pela direita. Marrone, né? Marrone, infelizmente, a gente vem perdendo a paciência com o Marrone. O Marrone oscila demais e esse ano 2020 está sendo talvez o pior, né? Desde que ele passou a jogar no profissional em 2018, está sendo o pior ano aí de Marrone no Vasco, né? Tá muito mal realmente, muito desatento. Apesar que foi dele o passe para o gol do Germancano, né, contra o ABC, mas muito desatento. É um jogador que infelizmente tá para ontem essa recuperação do bom futebol dele. Ele precisa jogar bem, senão está na hora do Vasco de repente pensar em banquear o Marrone, né? Martim Benítez está regularizado, provavelmente estreia contra o Goiás pela Copa do Brasil no dia 12 de março em São Januário. Primeira partida, né, desse confronto importantíssimo, principalmente do lado financeiro para o Vasco. Na minha visão, eu acho que o Vasco está caminhando para jogar numa espécie de um 4-4-2. Claro, um 4-4-2 está superado esse esquema tático. Seria um 4-4-2 com alternâncias, né? Para mim, Benítez vai entrar no lugar do Marrone. O Vasco vai ficar com Benítez, Vinícius Paiva e Germancano mais adiantados, com o Guarim dando suporte aos três, sendo que os três vão se movimentar bastante. O Vasco tem horas que vai ficar no 4-6-0, tem horas que vai ficar no 4-2-4, que é o sonhado 4-2-4 do Abel Braga, né? Enquanto ele estiver no Vasco, tomara que ele fique, porque para ele ficar o Vasco tem que se classificar, né? Enfim, eu acredito que o Benítez vai entrar no lugar do Marrone. Marrone vai ter sua última chance contra o Volta Redonda, mas assim, a tendência é que ele saia. O Vinícius Paiva tem muito potencial e não deve sair mais desse time, né? Sobre o Paulinho, falar rápido, né? Grande partida dele contra o Frankfurt, né? 2 gols, uma assistência. Eu não vi o jogo, mas vi os gols, vi os lances dos gols e vi o semblante do técnico do Bayer Leverkusen, né? Ficando enrolado com o Paulinho, porque o Paulinho já é a segunda temporada dele, a temporada está chegando na reta final, o Bayer Leverkusen está bem na tabela, o cara jogando muito bem na seleção olímpica, né, do Brasil, mas não consegue ser titular, né? E quando foi pela primeira vez, deu no que deu, né? Fez uma partidaça, pressionando o técnico do Bayer Leverkusen a se posicionar no caso Paulinho, né?
Será que vai utilizar mais? Será que vai vender? Será que vai emprestar? Enfim, tomara que o Vasco fique atento a uma possível oportunidade de empréstimo do Paulinho. Acho difícil. O Paulinho é um baita jogador, tem muito mercado para ele na Europa. Acho difícil ele voltar para o futebol brasileiro. Mas se voltar, eu torço para que o Campelo consiga, né? Consiga aí apoio para trazer o Paulinho para o Vasco, não é verdade? Passando um pouco pela política, tem o Zé do Táxi, né, rapaz? O Zé do Táxi pode estar voltando para o Vasco a ser vice-presidente de futebol do Vasco, né? Esse conselheiro antigo aí, esse benemérito antigo do Vasco, que tem uma suposta dívida no tempo de Eurico Miranda, né? Daquelas que são aqueles documentos assinados em papel de pão, né? Parece que é algo em torno de 6, 8 milhões, 5 milhões. Ninguém sabe direito ao certo o valor da dívida do Vasco com ele, com José Luiz Moreira, Zé do Táxi. Mas enfim, existe uma solicitação do Campelo para que ele assuma como vice-presidente de futebol do Vasco, né? Estranhamente, né? Na reta final de gestão do Campelo, ele resolve tentar novamente trazer o Zé do Táxi, tem essa dívida, a gente não sabe se é para pagar essa dívida com o Zé do Táxi, na reta final de gestão, ou se é para ele conseguir um apoio político maior, para quem sabe tentar alguma coisa em termos de eleições no final do ano. Mas assim, em termos técnicos, táticos, para o Vasco não vai agregar nada a chegada desse vice-presidente de futebol. Né? A última passagem dele pelo Vasco, com o Eurico Miranda, foi aquela de 2015. Né? Contratações horrorosas dos times do interior do Rio de Janeiro, né? Jogadores ruins, um elenco fraquíssimo. E deu no que deu. O Vasco foi rebaixado em 2015, né? Então assim, não vejo nada de bom na chegada dele. Para mim vai ser trocar meia dúzia por meia dúzia, né? Ou seja, a gente não tinha vice-presidente, agora tem. Vai dar na mesma. É como se não tivesse. Não vai dar em nada. Para mim é uma questão política mesmo a vinda dele, e a gente tem que ficar antenado com relação a essa suposta dívida. E olha lá, hein, Campelo, não vai me aprontar de pagar dívida para Zé do Táxi, não tem dinheiro nem para pagar salário, porra. Voltando a essa questão tática e técnica do Vasco, essa questão dos salários atrasados incomoda mesmo, né? A gente fica pensando, muitos jogadores do elenco do Vasco são jogadores formados na base, né? E também tem muitos jogadores que não são assim, jogadores de ponta, né? Do futebol brasileiro, sul-americano, que tem um salário até mais baixo. Esses jogadores que têm salários mais baixos, né? Eles não formaram riqueza. Eles não formaram riqueza igual jogadores consagrados como Fred Guarim, né? Fred Guarim já é mancando mesmo, já está com 32 anos, jogador de ponta aí na Colômbia, né? Já tem aquela, né? Já tem o seu pé de meia garantido. O Abelão é outro jogador que tem um pé de meia garantido. Enfim, Pikachu deve ter também. Mas muitos jogadores ele não tem, né? Assim, uma renda construída ao longo de uma carreira, porque são jovens, ainda têm salários baixos. Então ficar sem receber incomoda muito, atrapalha a família desses jogadores, atrapalha o dia a dia, né? Dificuldades financeiras. É óbvio que para esse nível de jogador impacta muito, mas é muito mesmo, né? Em campo. Então não é só a questão do comando, aqueles problemas de tática e técnica que não está legal da parte do Abelão com os jogadores. A questão financeira também impacta demais, né? Impacta demais. Leandro Castanho, esqueci de falar dele, é um cara que tem uma renda saudável, né? Uma condição financeira muito saudável, né? Então assim, ficar sem receber para ele não é nenhum grande problema. Ele tem muito dinheiro, né? Para manter o seu padrão de vida. Agora, jogadores mais jovens não, realmente tem muita dificuldade. Então, Abelão, vou te dar uma colher de chá, né? Não é só você o problema, né? Não é só você. É também a questão financeira que a gente espera que o Vasco consiga equalizar, recebendo premiações aí de Copa do Brasil, Sul-Americana, né? E cotas de televisão da Globo, que a gente espera que nos próximos meses a coisa se dê uma equilibrada, até porque o Campeonato Brasileiro está aí, hein? O Campeonato Brasileiro já está aí, já tem tabela definida, jogos definidos, o Vasco estreando fora de casa com o Palmeiras, está tudo definido, está tudo para ir, para ontem.
Então está na hora do Vasco continuar agitando o mercado, procurar reforços e principalmente equalizar suas contas, nem que seja com venda de jogadores, né? Na incompetência de gestão por atrair investimento, que seja com venda de jogadores, para a gente conseguir melhorar o clima dentro do clube, né? Em ano de eleição, então, qualquer coisa explode, né? Então, melhorar o clima, né? Eu acho que os salários em dia é algo fundamental, é básico para se manter um clima bom. E aí sim a gente aumentar ainda mais a nossa cobrança por resultados em campo. Era isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Forte abraço. Vamos continuar aqui antenados a essa partida importantíssima que é Vasco e Goiás pela Copa do Brasil. E provavelmente vamos voltar aqui para fazer mais um ou dois vídeos para falarmos desse jogo que é super importante para o Vasco na temporada de 2020. Forte abraço, pessoal.